Salve, salve meu aluno, salve minha aluna, professor Leone Maltz, em mais uma aula de Direito Penal. Olha só para a gente complementar a aula anterior, você vai colocar o seguinte: para o crime de furto, tá? Tema importantíssimo. Ó, o furto famélico, tá aí no seu material. Não é crime, beleza? Não é crime. Porra, traz uma situação aqui de um estado de necessidade do indivíduo, porque ele está, claro, ele tem a situação da fome, né, extrema, insuficiência de recursos e inevitabilidade do comportamento. Pô, o cara tá lá, na rapa do tacho, na beira do asfalto, não tem nada. Aí, beleza, ele não tem recursos, há uma insuficiência de recursos. Pô, não tem como fazer outra situação. Ele vai lá, furta produtos alimentícios para a sua alimentação. Aí, chama-se esse furto aqui de furto famélico, beleza? Então, não será crime. Outra coisa também, não é crime o furto de uso, tá? Furto de uso, beleza? Também não é considerado crime. Quando o indivíduo ele furta determinado bem só para utilizar. Então, imagina o seguinte: eu vou lá, pego a chave do carro de Felipe, peguei, trouxe para mim. Vou lá no veículo, ligo, vou embora. Perceba, houve uma inversão da posse, mas eu peguei o carro de Felipe única e exclusivamente só para usar. Queria alterar o sistema, foda-se, peguei lá, dei um cavalo de pau na Jorge Teixeira, queria lá só passear, né, com o veículo. O que é que acontece aqui? Perceba que a minha intenção foi o uso exclusivamente. Nesse caso, não haverá crime, tá? Você só vai colocar isso aqui quando a banca falar, pô, a intenção do agente era somente de utilizar o bem, beleza? Aí vai cair uma questão lá de furto, o aluno vai ficar, mas nem falou se era de uso, se ele tinha intenção. Meu aluno, você só vai colocar isso aqui quando a banca falar a intenção do agente, perfeito? Agora, vamos dar continuidade aqui para a gente falar das formas qualificadas do furto, tá? Formas qualificadas do furto. E, claro, falar também da alteração do pacote anticrime em relação a determinadas pontuações aqui. Vem comigo para a gente fazer a leitura do parágrafo 4º. Olha só. Com destruição ou rompimento de obstáculos, a subtração da coisa. Eu vou para o quadro fazer uma leitura, ou vou para a tela fazer a leitura, depois a gente volta para o quadro para fazer as pontuações. Ó, rompimento, tá? Rompimento, destruição. Destruição. Agora repare no português. A subtração da coisa. Subtração da coisa. Meu aluno, há uma discussão aqui em relação a, porra, o autor do crime chega lá para furtar o veículo. Perceba que há somente uma lesão. Beleza. Só que o que é que ele faz? Destrói o veículo, né, a janela do veículo, para furtar o próprio veículo. Nesse caso, o furto é simples. Eu não vou nem colocar aqui. Tem no seu material o esqueminha para você diferenciar. Beleza. Agora, se ele quebra a janela para furtar algo que está dentro do veículo, o furto será qualificado. Esse entendimento é por causa do português aqui, tá? Olha só. O rompimento, destruição da coisa, mas ó, para subtrair, beleza? Então, esse rompimento, essa destruição, não é do próprio bem subtraído, é como se fosse um obstáculo, uma barreira à subtração de outra coisa, tranquilo? Então, aqui, meu aluno, você vai guardar o seguinte: há duas lesões. Perceba, eu vou dar o exemplo do carro. Por exemplo, carro mais bolsa, tá certo? E aí você vai complementar com seu materialzinho. Inciso 2º vai trazer o seguinte:
abuso de confiança. Deixe-me trazer aqui de forma, ó, abuso de confiança, tá certo? E aí eu já vou colocar diretamente para você. Esse abuso de confiança, por ser de ordem subjetiva, não se comunica com o privilégio. Tranquilo, meu aluno? Então, é a única qualificadora do crime de furto que não se comunica com o privilégio. Por quê? Porque sua natureza aqui é subjetiva. Tranquilo? Então, o que é que você tem de guardar aqui no abuso de confiança? Vai lá para o seu material e veja os exemplos mais clássicos da banca. O crime de furto qualificado pelo abuso de confiança estará configurado na questão quando a banca trouxer elementos que de fato diz o agente e a vítima têm uma íntima relação de confiança, valendo-se da relação de confiança, tá? Pô, tem acesso fácil à residência, está lá o tempo todo, tem essa habitualidade. Perceba que traz consigo essa ideia de confiança entre a vítima e o autor do crime, beleza? Agora, o que é que eu quero que você tenha cuidado? A mera relação de empregado-empregador, de quem está hospedando alguém na sua casa, não necessariamente configura aqui o abuso de confiança, tá? Então, quando você for responder questões em se tratando dessa qualificadora, lembre-se, tem de trazer consigo a ideia dessa relação próxima, muito forte, de confiança. A banca vai deixar claro, tá certo? A mera relação de empregado-empregador, não, tá? Tem de trazer, pô, os caras, apesar da relação de empregado-empregador, trabalha há muito tempo naquele local, o indivíduo deixa, por exemplo, a empregada, né, na casa sozinha. Por quê? Porque confia nela. Aí sim você vai colocar que é abuso de confiança. Então, se o réu for primário, professor, e for de pequeno valor a coisa furtada, mas por abuso de confiança, o que é que vai acontecer? Afasta a incidência do privilégio e o crime será somente qualificado, tá? Perceba que, se for em outra situação, pode haver o privilégio, só não vai haver no furto qualificado pelo abuso de confiança. Por quê? De ordem subjetiva. Aqui, meu aluno, é de ordem objetiva. Só para a gente não ficar mais naquela matemática, né? Lembra lá do crime de homicídio, das comunicações de qualificadoras com privilégio? Pronto, se aplica a mesma situação aqui no furto também, tá? Vamos lá. Outra pontuação, mediante fraude, escalada ou destreza. Aí eu vou colocar aqui, ó, mediante fraude. Aqui eu tenho que discutir. Mediante fraude, ou, meu aluno, a fraude aqui é utilizada para reduzir a vigilância da vítima. O que é que isso significa? Que essa fraude, em relação à redução da vigilância, é dizer o seguinte: reduz a vigilância da vítima para subtrair a coisa furtada, beleza? Então, essa coisa subtraída, ela não é entregue voluntariamente. A vítima não chega lá e diz, toma. Não, não. É tipo assim, ó, olha para lá. Não, olha um avião passando, só um exemplo, tá? Não vai, ai, não, então quer dizer que olha um avião passando, vou lá subtrair, pô, não, mas é só para você entender o que seria reduzir a vigilância da vítima. Olha o avião passando, pô, aí o cara olha, reduziu a vigilância, puxou, levou. Entenda só dessa forma, tá? O que é uma redução de vigilância. Agora, quando a gente vai para a prova, a gente tem de ter em mente a diferença entre furto qualificado pela fraude, tá? Com o estelionato. Fica bem fácil agora com o professor Leone Maltz. Estelionato. No seu material, quando você pega aqui o quadro e combina com o seu material, fudeu. Ninguém tira essa questão de você, tá? No caso do furto mediante fraude, redução da vigilância. No estelionato,
A fraude é para manter a vítima em erro. Manter em erro, beleza? Então, a vítima ela é mantida em erro de tal forma que ela entrega voluntariamente o bem. Perfeito? Então imagina o seguinte, eu chego na casa de Felipe e falo o seguinte, pô, eu sou da Oi, por exemplo, tá? Só pra gente fazer aqui, sou da Oi, sou de companhia telefônica, aí vou lá, boto a roupa da empresa, vou adentrar e Felipe, não, pode entrar, pode consertar aqui minha internet, beleza. Aí eu chego lá, ó, eu vou ter que levar esse teu notebook aqui por causa disso, disso e disso aqui. Aí Felipe, pô, tá bom. Olha só, Felipe vem aqui, entrega um notebook voluntariamente. Eu em erro por uma fraude, tá? Coloquei a farda de uma empresa, cheguei lá e mantive Felipe em erro, de tal forma que ele me entregou esse bem. Quando a vítima entrega voluntariamente o bem por causa de uma fraude, fica configurado aqui o estelionato, tá certo? Agora, se o autor do crime se utiliza da fraude para reduzir a vigilância da vítima, para ela dar um vacilo e ela não entrega o bem voluntariamente, aí é furto mediante fraude, tá certo? Outro apontamento aqui em relação ao furto mediante fraude e o estelionato é em relação à energia elétrica. Ó, vem comigo aqui. É em relação à energia elétrica. Se essa fraude ela é utilizada no poste, fica configurado aqui, ó, o furto qualificado. Beleza? Agora, se essa fraude é no medidor, ó, fica configurado aqui, ó, o estelionato. Beleza? Porque quem vai verificar o medidor é uma pessoa, então ela é mantida em erro. Ela registra voluntariamente o que está ali no medidor. Então ela é mantida em erro, ela está entregando voluntariamente. E agora, quando a fraude é utilizada no poste, ninguém não está mantendo ninguém em erro, está reduzindo a vigilância da concessionária, por exemplo. Ela não sabe que está acontecendo naquela situação, está reduzindo e alguém sem autorização está furtando energia elétrica, beleza? Aqui no medidor não é sem autorização, por quê? Porque o indivíduo, ele vai lá, vai fazer a leitura do medidor e autoriza aquela leitura. Por como autoriza? Ele visualiza os números, coloca e ainda assina. Então perceba, a fraude no poste, furto qualificado, a fraude no medidor, estelionato. Considere aqui também esses apontamentos, pegue o seu material, leva e tome, empurra o palito na banca. Vem continuar aqui comigo para a gente tratar agora da escalada ou da destreza, bem rapidinho, tá? Para a gente tratar agora da escalada ou da destreza, bem rápido, trazer aqui. Vamos lá. Escalada ou destreza? Escalada, tá? Aí você vai colocar meios anormais de entrada. Pode ser o que, professor? Túnel. Porra, mas não é escalada, não é por cima não, professor? Não, não. Aqui a escalada são meios anormais de entrada, beleza? Só para dar um exemplo para você. Muro muito alto. Beleza, por que muito alto? Não é porque o muro é um pouco alto que você passa esse muro e, pô, já vai configurar aqui a qualificadora. Não, tem de ser um muro muito alto que é muito difícil de você passar para o outro lado, tá? Você realmente tem de entrar de forma anormal. Porra, é muito difícil escalar esse muro. Aí sim, mas eu gosto de trazer mais para você essa parte do túnel, tá? Porque quando se fala em escalada, você pensa que é somente escalar, né? Subir alguma coisa. E aqui no túnel não é, tranquilo? Vamos lá. Destreza. Destreza. Vem comigo aqui, ó. Destreza. Aí, eu trago para você o batedor
batedor de carteira. Beleza? Pontuamos aí os mais comuns, né? Vem aqui comigo para a gente agora fazer a leitura de outros pontos. Abuso de confiança, como eu falei, subjetivo. Aqui objetivo, 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 objetivo e objetivo. Beleza? Aí falamos de mediante fraude, escalada ou destreza, emprego de chave falsa, tá? Emprego de chave falsa. O que é que eu vou colocar aqui? Chave falsa, não autorizada. Beleza? Uma cópia, professor. Se a cópia for autorizada, beleza. Se essa cópia for não autorizada, aí recai aqui na chave falsa. Tranquilo? Vamos lá. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Concurso de pessoas. Aqui, meu aluno, o inimputável é contado, tá? O que é que significa dizer? Se o indivíduo pratica o furto com um menor de 18 anos, em concurso de duas ou mais pessoas, fudeu. Não é porque ela é inimputável que vai excluir aqui do cômputo, tá? Se pratica com um de menor um furto, vai incorrer aqui no furto qualificado pelo concurso de pessoas. E ainda pode incorrer também na corrupção de menores, beleza? É só para lembrar para você, concurso de pessoas, não há muito que se discutir, é só botar o ponto, o inimputável também é contado, beleza? Lembrando, o inimputável não vai responder pelo furto qualificado, vai responder por um ato infracional análogo ao crime de furto, tá? Então, vamos que vamos continuar aqui. Agora sim, vou começar a colocar asterisco, por quê? Porque são novos pontos, ou pontos que a gente deve dar uma maior atenção por causa das atualizações nos últimos 2 ou 3 anos, tá? Vamos lá. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aí eu já vou colocar o parágrafo aqui. Olha só. Se o furto, para o furto, emprego de quê? Explosivo, artefato análogo que cause perigo comum. Perceba o seguinte, o explosivo ou artefato, ele é utilizado, tá? E olha só, com o advento do pacote anticrime, quando o furto ele for por emprego de explosivo ou artefato, o que é que vai acontecer aqui? Crime hediondo. Beleza? Então, esse é o único crime de furto qualificado que é considerado hediondo. Mas muito cuidado, quando o explosivo for utilizado. E por que eu estou batendo isso? Porque existe um parágrafo que também vai ser utilizado, ou melhor, desculpe, existe um parágrafo que também vai ser encontrado lá o termo explosivo, tá? Mas nesse caso, o explosivo, ele é objeto subtraído. Vem aqui comigo para a gente ir lá para o parágrafo 7º. Olha só o que diz o parágrafo 7º. Vou até fazer um paralelo com esses dois. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, a mesma coisa, se a subtração for de substâncias explosivas, acessórios que conjuntamente ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, beleza? Então, o parágrafo 7º, eu vou pular aqui do 4º para o 7º, o explosivo, explosivo ou acessório para quê? Montagem, fabricação, tá?
fabricação ou até emprego. Mas repare, o explosivo aqui, ele é objeto subtraído. Vem comigo aqui. O objeto, ele é subtraído. Beleza? Então, perceba o seguinte. Se o explosivo, vou colocar o núcleo, tá? Existem acessórios, tá? Existem aí artefatos análogos, você já sabe muito bem disso. Mas eu quero só trazer o núcleo explosivo e aí você estende para os outros entendimentos, acessórios e também artefato. Beleza. Se o explosivo é meio empregado, o que é que vai acontecer aqui? Hediondo. Beleza? Agora, se o explosivo é meio subtraído, não é hediondo. Muito cuidado com isso aqui. Tá certo? Tranquilo, professor. Continue e vamos que vamos. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior. Olha só, aí eu venho trazer o parágrafo 5º, perfeito. Parágrafo 5º, vem comigo. Parágrafo 5º. Transporte interestadual ou internacional. Para configurar aqui, meu aluno, a qualificadora não basta a intenção, exige-se a transposição, exige-se a efetiva transposição, tá? Perceba que o português traz o quê? Que venha a ser transportado. Então, exige-se a transposição para configurar o parágrafo 5º. Tranquilo? Aí vem para o parágrafo 6º, que vem falar do furto abigeato, que é o furto de semovente domesticável, ainda que abatidos no local, em partes. Beleza? Então, o parágrafo 6º, ó, vem falar aí, ó, do furto abigeato. Beleza? Semovente domesticável. E aí, meu aluno, é leitura do texto. Tranquilo? Vem aqui para mim. Parágrafo 6º. Se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Deixe-me só complementar. Domesticável de produção. Então, batemos aqui vários pontos do crime das formas qualificadas. O que é que vai cair na prova, professor? Está no quadro. Faça uma leitura, obviamente, só para complementar um pouco o seu caderno. E mais nada, garanto a você, questões, caderno, questões. E vem comigo, tome, empurrar o palito em mais questões. Questão número 1. O furto privilegiado não se confunde com a aplicação do princípio da bagatela. Perfeito, pois, ao contrário do que se dá nas hipóteses de aplicação deste último, olha o português, não há exclusão da tipicidade e mantém-se presentes os elementos do crime, ainda que a pena, ao final aplicada, seja tão somente de multa. Questão número 1, bem legal, tá? Está trazendo o seguinte, ao contrário do que se dá na bagatela, no furto privilegiado, mesmo que a pena seja somente de multa, haverá a tipificação do crime, a aplicação em relação à conduta do agente, tá? Lá no princípio da bagatela, princípio da insignificância, você sabe muito bem que retira a tipicidade material e o fato ele é atípico. Então, furto privilegiado é crime,
Furto, ou melhor, furto aplicando o princípio da insignificância não é crime por ausência de tipicidade, tá certo? Questão número 1, correta. Questão número 2, sobre o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, tem-se o seguinte: a lei penal admite, em certas hipóteses, ação penal pública condicionada à representação para o crime de furto. Questão número 2, letra A é a correta. Porra, professor, como é que a questão número 2, a letra A é a correta, se o furto ele é de ação penal pública incondicionada? Aí a gente tem de fazer um paralelo com o artigo 181, que vai falar das escusas absolutórias. Pode isentar a pena do indivíduo, tá certo? Quando cônjuge na constância da sociedade conjugal ou contra ascendente ou descendente. E agora vem comigo. Artigo 182. O crime de furto poderá ser mediante ação penal pública condicionada à representação quando contra o cônjuge desquitado, tá? Pode ser também tio ou sobrinho com quem o agente coabita. O furto, nesse caso, será de ação penal pública condicionada à representação. Quando a gente fala das escusas, tanto do artigo 181 como no artigo 182, a gente tem de ter cuidado que é aplicado aos crimes patrimoniais que não há violência ou grave ameaça, tá? Por exemplo, não se aplica ao roubo, não se aplica à extorsão, tá certo? Existem outras situações que também não será aplicável aí às escusas, beleza? Mas aí a gente vai pontuar lá no artigo 181, 82 e 183. Só quero que guarde o seguinte: o furto, em regra, é de ação penal pública incondicionada, mas se cair lá no 182, vai ser de ação penal condicionada à representação, por isso que a questão número 2, a letra A, é o gabarito. Mas vamos lá. O STJ admite aplicação no furto qualificado pelo concurso de pessoas. O STJ admite aplicação no furto qualificado pelo concurso de agentes da majorante de roubo. Não há majorante de roubo aqui para trazer para o furto qualificado pelo concurso de agentes, beleza? Não tem como imputar duas vezes pela mesma circunstância, isso seria bis in idem. O STJ entende que a existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico torna impossível a consumação, a gente já viu que não. A expressão pequeno valor, requisito para o reconhecimento do furto privilegiado, equivale na jurisprudência a valor insignificante. Errado, são situações distintas. A jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento do privilégio nas hipóteses do furto qualificado. Errado, admite-se sim, só que não será admitido o furto privilegiado, tá? Quando for, deixe-me trazer aqui, não tem, né? Já passei, mas vem comigo aqui. O furto privilegiado, o privilégio, ele pode combinar com a qualificadora do furto quando a qualificadora for de ordem objetiva. Porra, professor, são muitas. Então, meu aluno, você só vai guardar na sua cabeça o seguinte: não se aplica o privilégio para o furto qualificado pelo abuso de confiança. É o único, tá certo? Para os demais, se aplica o privilégio, tá certo? Então, vem comigo para a questão número 3. Olha só. Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista determinado no Shopping Recife. Shopping Recife não, né? Shopping Center, que eu tô com Recife na cabeça. Terra de cabra macho, onde nem o vento é fresco. Vem comigo. Para estacionar seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina de Antônio e certa tarde se apresentou ao manobrista como namorada daquele. Olha a fraude aqui, tá? Fraude. Informando que havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista, repare, entregou as chaves do carro a Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade. A conduta de Lara caracteriza-se crime de estelionato. Perceba que entregou voluntariamente, beleza? Para ela sair. Então, ele autorizou a saída do veículo daquele local. Se há uma autorização mediante fraude, estelionato. Mas, se não há a autorização mediante fraude, mas mesmo assim retira, aí é furto mediante fraude. Na questão, houve o crime de estelionato. Questão número 4. Desejando roubar um estabelecimento comercial, Celidônio rouba
primeiramente um carro, deixando-o ligado em frente ao estabelecimento para facilitação de sua fuga. Quando o Celidônio se afasta, Arlindo casualmente passa pelo local e, vendo o veículo ligado, opta por subtraí-lo, dirigindo ininterruptamente até ingressar em outro estado. Perceba, ingressou em outro estado. Nesse contexto, é correto falar que Arlindo cometeu o crime de furto qualificado, mais especificamente, meu aluno, parágrafo 5º, tá? Veio a ser transportado para outro estado da federação. Exige-se a transposição, que fica configurado aqui, ó, no verbo ingressar, tá certo? Então, vamos que vamos, questão número 4, letra B, questão número 5. A fim separado de subtrair pertences de Bartolomeu, Marinalda coloca barbitúricos em sua bebida, fazendo-o desfalecer, tá? Fazendo-o desfalecer. Em seguida, a mulher efetiva a subtração e deixa o local, sendo certo que o lesado somente vem a acordar algumas horas depois. Nesse contexto, é correto afirmar que Marinalda praticou, meu aluno, Professor, mas nem houve violência ou grave ameaça contra um indivíduo, como é que vai ser roubo? Meu aluno, coloca barbitúricos, dopar alguém, a doutrina chama isso aqui de violência imprópria. Então, o Boa Noite Cinderela é considerado crime de roubo, tá? Porra, não bateu, não teve grave ameaça, mas conseguiu, tá, reduzir a capacidade de resistência por outro modo. Então, se você dopa alguém e subtrai um bem, configura o crime de roubo pela violência imprópria. Não estou dizendo que é roubo impróprio. O roubo, ele é próprio, mas a violência utilizada, a violência empregada, ela é imprópria. Imprópria por quê? Porque não é aquela violência, né? Pô, vem comigo. Que a questão número 5, gabarito correto é a letra C. Você aí tá maceteado e pronto para responder qualquer questão de furto, beleza? Então, cola com o pai que ele tá on e juntos vamos empurrar o palito na banca. Vem que vem!